Olá, eu sou o professor André Luiz Atec e nesse vídeo a nossa primeira aula do curso de Cinemática. Cinemática vem lá do grego da palavra kinet e kinet significa movimento. Talvez você tenha se lembrado da palavra Kinect, daquele jogo do Xbox onde ele pega por uma câmera os seus movimentos e faz os seus movimentos o movimento da personagem. Exatamente isso. A Microsoft pegou esse nome para nomear aí essa tecnologia. Então, em cinemática, nós iremos estudar movimentos, desde o mais simples, que é o retilíneo uniforme, até movimentos complexos, como o circular e o movimento parabólico e o lançamento oblíquo. Inscreva-se no nosso canal, pois a cada segunda-feira nós iremos colocar 2 vídeos de cinemática, um referente à teoria e o outro referente a exercícios dessa teoria, ok? Inscreva-se no canal. Se você gostar do vídeo, por favor, dê um curtir aí para nos ajudar. Olha aqui. Então, nosso primeiro capítulo são os conceitos básicos de cinemática escalar, ok? Então, um primeiro conceito, e talvez o mais importante da física, é um conceito que se chama referencial. Talvez você já tenha ouvido essa frase aqui. Tudo depende do referencial. Sim, isso faz sentido. Porque o referencial nada mais é do que um ponto de comparação, ok? Ponto de comparação, ponto de vista. Cada um tem o seu ponto de vista, o seu ângulo de vista. Então, tudo vai depender realmente do seu referencial. Bom, para exemplificar isso daqui e mostrar como que isso vai aparecer nos seus exercícios, nós iremos colocar aqui uma rodovia. Tá? Iremos representar uma rodovia. Mas a rodovia não é reta. Tudo bem, que é só uma representação. Não precisa ser tão rigoroso. E essa rodovia é a Presidente Dutra, também conhecida como BR-116. Essa rodovia ela vai interligar duas das mais importantes cidades do Brasil, que são as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, as rodovias elas já possuem um referencial próprio e você pode adotar este referencial como o seu. E é normalmente o que as pessoas fazem. Então, olha aqui. Se você olhar a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo está na saída SP231. Isso daqui são aquelas plaquinhas que estão ao longo da rodovia, ok? E indicando também as saídas que você vai pegar. A cidade de São Paulo na saída 231. A cidade do Rio de Janeiro está no RJ110 quilômetros. Aí você fala, mas eu aprendi lá na matemática que para um lado é positivo, para o outro lado é negativo. Tudo bem, aqui é um outro tipo de referencial, onde ele colocou SP referente ao estado de São Paulo e RJ referente ao estado do Rio de Janeiro. Ao longo dessa rodovia, existem inúmeras cidades. Existem algumas cidades maiores do que outras. Existe uma cidade aqui, que é a cidade de São José dos Campos. Ela é importante porque ela tem um polo industrial. Você tem algumas montadoras de veículos, você tem a Embraer, você tem o ITA. A cidade de São José dos Campos está no SP 141 quilômetros. Existe uma outra cidade importante aqui, que é a cidade de Aparecida. Eu vou até colocar uma cruz aqui para você se lembrar que é a cidade onde tem a catedral. Então ela é muito importante devido ao turismo religioso. Essa daqui está no SP 71 quilômetros. Então você já deve ter percebido que o marco zero está aqui. Não está em escala, ok? Só um esboço. Por que está aqui? Porque aqui é a divisa. Então, para cá são as cidades do estado de São Paulo e para cá do Rio de Janeiro. Eu poderia adotar positivo e negativo. Só que aí muita gente não iria entender. Quem não viu essa aula não iria entender. Então, coloca estado de São Paulo
e coloca Estado do Rio de Janeiro, ok? Bom, isso daqui é um referencial fixo que ele colocou, o Departamento de Estradas e Rodagens colocou. É o referencial que ele achou bonitinho, beleza. Só que eu poderia colocar de uma outra forma? Posso. Posso colocar o meu referencial lá na cidade de São Paulo, no Marco Zero? Sim. Isso daqui que nós estamos vendo são as posições. Então, eu vou falar que as posições estão na unidade quilômetro, para eu não ter que ficar escrevendo o número. Aonde que eu vou colocar a posição 0? A posição 0 é sua e você coloca onde você quiser, ok? Você bem entende onde você quer colocar o 0, ok? Bom, eu vou colocar em Marco Zero na cidade de São Paulo. Aqui está o meu Marco Zero. E perceba que eu estou orientando para a direita, ok? 0 lá em São Paulo, orientação para a direita. Se você fizer esse cálculo aqui, vai dar 90 quilômetros. Então aqui, a cidade de São José dos Campos, na posição 90. E a cidade de Aparecida? A cidade de Aparecida está a mais 70 quilômetros da cidade de São José dos Campos. Então aqui está na posição 160 quilômetros. Se você pegar o Marco Zero, está a 71 quilômetros. 231. Você pode perceber o quê? Daqui para cá 231, daqui para cá, obviamente, tem que ter 231. E para a cidade de Rio de Janeiro, mais 110 quilômetros, então vai dar 441 quilômetros. Então, a cidade de São Paulo está no Marco Zero, São José dos Campos no 90, Aparecida no 160, Marco Zero, que é a divisa, no 231 e Rio de Janeiro no 441. Isso daqui é um dos inúmeros, infinitos referenciais que podem existir nessa rodovia. Vou dar mais um exemplo, só para você entender legal. Eu vou pegar um outro referencial, só que agora eu vou colocar daqui para cá. Eu vou colocar para a esquerda. Pode colocar para a esquerda? Pode. Mas o plano cartesiano é para a direita. Você coloca do jeito que você quiser. Okay? Então aqui são os espaços. Isso daqui está em quilômetros. Aonde eu vou colocar o Marco Zero? Vou colocar o Marco Zero onde eu moro. Vou colocar o Marco Zero na cidade de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. E por que eu coloquei a orientação para a esquerda? Porque eu vou mais para São Paulo do que para os altos do Rio de Janeiro. Então, a cidade de São Paulo estaria na posição 90. Se para a esquerda é positivo, para cá é negativo. E a gente sabe que daqui até aqui tem 70 quilômetros. Só que qual o detalhe? Está para a direita? Então, o sinalzinho é negativo. O Marco Zero está a 141 km. Ok, então é menos 141. E a cidade de Rio de Janeiro, 110 km para cá. Então, o Rio de Janeiro está menos 251 na unidade quilômetros. Ok? Então, o referencial é seu, você adota aquele que você quiser. E o zero você coloca também aonde você bem entender. O zero é seu. Então, olha aqui. Aqui nós vimos o conceito de referencial. O próximo conceito, segundo conceito dessa aula, é o conceito de repouso e movimento. Ok? Bom, o que é repouso e movimento? Primeira coisa que você tem que saber é que o repouso e movimento depende de quem? Do referencial. Lembra que eu falei que o referencial era o mais importante de todos? Por causa disso. A maioria dos conceitos vão depender do referencial. E o que seria repouso? Quando um corpo está em repouso. O repouso acontece se a posição dos corpos não varia em relação a esse referencial. Se a posição não varia. Então, não variou, repouso. E se variou? Se variou, movimento. Ok? Bom, isso daqui existe uma reciprocidade. Vamos entender melhor isso daqui? Por exemplo, estou segurando este apagador. A posição desse apagador está variando em relação à minha mão? Não. Então, eu afirmo que o apagador está em repouso em relação à minha mão e eu posso falar
que a minha mão está em repouso em relação ao apagador. Ah, tudo bem. E se ele cair? Então, a posição variou? Variou. Então, aqui eu posso afirmar que o apagador está em movimento em relação à minha mão está em movimento em relação ao apagador. Ok? Por isso, a reciprocidade. Você tem que tomar muito cuidado com uma coisinha aqui, ó. Essa daqui é muito importante. Não há repouso nem movimento absoluto. O que quer dizer isso? Ah, eu estou aqui me movimentando. Movimentando em relação a quem? Ao projetor, à lousa, à câmera, à terra, porque está mudando a minha posição em relação à terra, ok? Existem referenciais a qual estou em repouso? Sim. Por exemplo, essa tala. Eu machuquei meu dedo e meu corpo, meu dedo não está mudando a posição em relação a essa tala. Então, o meu dedo em relação a essa tela, então, consequentemente a mim, a posição também não está mudando. Então, isso é um repouso. Sempre existe um referencial de repouso e sempre existe um referencial de movimento. Movimento, exemplo até mais fácil. A Lua, o Sol, qualquer corpo celeste, né? Nós estamos em movimento. O caminhão que está lá na Presidente Dutra, eu estou em movimento e você também está em movimento. Sim? Então, sempre tem um referencial de movimento, sempre tem um referencial de repouso. Muita atenção com isso. Bom, excepcionalmente, nesta aula eu vou resolver um exercício. Um exercício da Universidade Estadual da Paraíba. E diz o seguinte: eu vou ler, só que aí eu vou colocar em full screen para você ler comigo, depois a gente volta para essa tela, ok? Um professor de física, verificando em sua sala de aula que todos os seus alunos encontravam-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimentos. Das afirmativas seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é: A. Roberto, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. B. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. C. Mesmo para mim, que é o professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. E o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Dê um pause aí, pense um pouquinho, depois volta. Então, voltando agora, nós iremos verificar qual é a resposta correta. Então, o professor fez algumas afirmações e nós iremos verificar qual é a correta. Roberto, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas? Perfeito, se todos estão sentados nas suas posições, quer dizer que as posições não estão variando. E aí está a verdade. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Olha aqui. Movimento em relação à Terra. Eles estão sentados na sua cadeira. E essa cadeira não está em nenhum ônibus, não está em nenhum avião. Então, aqui torna a afirmativa falsa. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano? Bom, o professor está caminhando, então a posição, a distância está mudando? Sim, então é nula para qualquer observador, faz com que essa afirmativa é falsa. C. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível eu achar um referencial ao qual eu estivesse em repouso? Sim, não há repouso absoluto. Então, lembra da minha tala? Olha a minha tala que bonitinha. Então, em relação a essa tala, eu estou em repouso, mesmo eu andando em relação à Terra.
Aí um aluno chato pode pegar e falar assim, ah, mas se você não tivesse tala, tá bom, você podia falar caneta. Aí o aluno mais chato, ah, mas é só camisa. Ah, eu tiro a camisa, tudo bem. Ah, mas aí tem o meu cabelo, e se você for careca? Bom, sempre tem um aluno chato, mas você sempre pode achar um referencial de repouso, nem que seja um mosquito andando atrás de você. Então, a afirmativa correta é a afirmativa C. Ok? Só que vamos verificar o que as outras têm de errado. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso. Nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Não há repouso absoluto, quer dizer que pelo menos um a gente está em repouso. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. O Sol está em repouso em relação a qualquer. Em relação a qualquer, não. Tem pelo menos um que ele está em repouso. Mas, por exemplo, em relação à Terra, em relação àquele caminhão lá na Presidente Dutra, ele está em movimento. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Dê um curtir se você gostou. Na próxima aula, mais dois conceitos importantes, que são trajetória e a diferença entre variação de espaço, deslocamento escalar e distância percorrida. Ok? Obrigado. Até a próxima.